Dia 7 de novembro, sorteados os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, um dos confrontos sorteados. Na hora, as pessoas olharam, eu inclusive, e pensaram, muitas delas, olha o que o PSG arrumou. Olha a dor de cabeça de um time que poderia ser primeiro do grupo, num grupo acessível para a primeira posição. Olha a dor de cabeça que a falta de urgência no final do jogo contra a Juventus causou. Olha só o desespero que vai ser agora. Podia ser pote 1, pegar um confronto mais tranquilo, vai pegar o Bayern, vai cair para o Bayern. Não é favorito no confronto, vai acabar sendo eliminado pelo Bayern, por um dos melhores times da primeira fase da Champions. Cara, de novo o Paris Saint-Germain se enrolou, meu Deus do céu, como é que pode o PSG se colocar nesse tipo de situação? Dia 7 de novembro. Hoje, finalzinho do mês de dezembro, com o pós-Copa, será que a gente tem a mesma convicção? Eu não sei. Honestamente, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que eu preciso do seu like no vídeo aí, porque ele ajuda muito. O canal vai bombando mais ainda. Então, força para nós, like no vídeo, aproveita para se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações. Pausa no vídeo. Já que eu tô falando do PSG, eu tô aqui no site do Aposta Ganha para fazer minha fezinha. PSG joga contra o Strasbourg nessa quarta-feira, então eu vou buscar aqui os próximos jogos, botei a data do dia 28, tá vendo aqui, tem ligas do mundo inteiro, campeonato de Camarões, que mais, campeonato do Egito, da Escócia, ligas do mundo inteiro para você apostar e se dar bem. Cheguei aqui no jogo do PSG, favoritaço pro confronto, vou na bolinha de segurança aqui, tá? Eu vou em vitória do PSG, que é o time da casa, cotação de 1.2, tem outras oportunidades aqui também, quem marca o primeiro gol, quem marca o último gol, tem a dupla chance, tem o criar aposta, onde você pode incluir 2, 3 mercados de uma vez só, então vou deixar o link na descrição. Nesse link tem bônus de boas-vindas, quem sabe você vai se dar bem na última semana do ano e recuperar o prejuízo do Natal, hein? Vem pro apostaganha.bet. Por que a gente disse que o Bayern de Munique, isso lá no dia 7 de novembro, era o favorito, que o PSG arrumou sarna para se coçar, que o PSG fez cagada, que o absurdo, o PSG pote 2 foi castigado no sorteio, o futebol não aceita desaforo, tava lá se contentando com 2-1 contra a Juventus na última rodada e o Benfica empilhando um monte de gol e o PSG nem aí, bem feito. Por que a gente disse tudo isso na época? Primeiro, o histórico do Paris Saint-Germain, de um clube que vem fracassando em Champions, de um clube que na temporada passada teve que cruzar com o Real Madrid no mata-mata e acabou saindo da Champions muito cedo. Então esse fantasma ele está muito vivo na cabeça de quem acompanha o Paris Saint-Germain. É um time que se enrola muito precocemente na Champions em confrontos de grande porte. Então o ideal, principalmente para um clube já com esse histórico, é você deixar esses confrontos de grande porte o mais para frente possível. Então você sendo o primeiro colocado do grupo, na teoria, você tem mais chances de pegar um adversário acessível nas oitavas de final. E para nós, na última rodada da fase de grupos, para mim, na última rodada da fase de grupos, faltou essa visão, faltou esse sentimento no Paris Saint-Germain. Não transpareceu que o Paris Saint-Germain estava preocupado em ser o pote 2, e isso me pareceu muito ruim. Soa até como uma falta de ambição e de entendimento da competição, do que é a Liga dos Campeões. Para você ganhar uma competição como a Champions, você que ainda está construindo uma tradição dentro dela, você precisa jogar várias vezes, e à medida que você vai jogando, você vai entendendo o que ela representa, quais são os atalhos, quais são os perigos. Você vai compreendendo a dinâmica da competição, né? Vai criando essa casca. E o PSG deu demonstrações de que não estava nem aí na última rodada contra a Juventus. E o Benfica lá, E o Benfica lá. O Benfica vai fazer o quinto, o Benfica vai fazer o sexto, vai dar ruim. Deu. E o PSG foi pote 2. Outro motivo. O adversário é o Bayern de Munique, poderoso, forte, multicampeão, etc. Derrotou esse mesmo Paris Saint-Germain numa decisão há 2 anos e meio. E é o time de melhor campanha da primeira fase, Não só você pegou um time do pote 1, como você pegou o que mais pontos fez na primeira fase.
Acho que o Napoli foi o time que na primeira fase teve mais momentos assim de espanto, de empolgação, de futebol muito vistoso, de goleada no Liverpool, sabe aquela coisa assim, caraca, o time que assombrou, puta, foi o Napoli, mas fez menos pontos que o Bayern, perdeu para o Liverpool na última rodada, a invencibilidade e o 100%, o Bayern ganhou 6 de 6, fez 18 pontos num grupo com o Barcelona e Inter de Milão, não é que o Bayern teve o grupo, por exemplo, que teve o Real Madrid, com o Celtic, com o Shakhtar, não. E isso não tira nada do mérito da campanha de primeiro colocado que o Real Madrid fez dentro do grupo. Ele fez a obrigação dele. Só que o Bayern fez a obrigação dele, reconheçamos, num contexto mais difícil. Então você pega o melhor time em pontos, em aproveitamento na primeira fase. Vai ter que decidir na casa desse time. Já tem um histórico complicado na competição. Putz, tudo ruim. Tudo ruim. Só que aí tem dois fatores. Primeiro, a distância entre a primeira fase e o mata-mata, a maior distância que a gente viu nos últimos anos, porque sempre terminava a primeira fase ali no meio de dezembro ou na primeira quinzena de dezembro e voltava na primeira quinzena de fevereiro. Agora o intervalo é de 3 meses. Então, se em 2 meses muitas mudanças já ocorrem, os clubes caem ou sobem de produção, você tem uma janela de janeiro, que muda elencos, que faz reposições e tal. Então, já são mudanças naturais que a gente está acostumado a ver em todas as temporadas. Dessa vez você tem 1 mês a mais para colocar isso e tem o fator Copa do Mundo, que não tínhamos nas últimas edições da Champions. E a Copa do Mundo, ela muda status de jogadores. Você muitas vezes chega grandão na Copa e sai menor, e o inverso também acontece. Você chega sem grande expectativa e sai muito bem. E nessa Copa do Mundo, a Alemanha sofreu o baque de uma eliminação na primeira fase que, querendo ou não, sempre tem algum nível de reflexo no dia a dia desses caras dos clubes. Aí você precisa lidar com a questão da confiança, se você volta bem fisicamente. No caso da Alemanha, esses jogadores não se desgastaram tanto porque foram apenas 3 jogos. Mas a confiança está abalada de uma seleção com ótimos nomes, com vários caras do Bayern de Munique. Nesse Bayern que vai pegar o PSG, tem Kimmich, tem Goretzka, tem Sané, tem Gnabry, tem Musiala, que acho que foi bem na Copa, dentro do possível. A parte dele, o Musiala fez, mostrou que é um jogador desequilibrante, de personalidade, que vai para cima e que deve fazer aí parte de mais 2, 3 ciclos de Copa da Alemanha, talvez como protagonista. Vários desses caras experimentaram esse dissabor de uma eliminação na primeira fase da Copa do Mundo. Existe um baque aí. Além disso, o Bayern de Munique vai chegar para esse confronto sem o Neuer. Faz diferença, não resta dúvida. Você está perdendo um dos melhores goleiros do mundo. Passando aqui o carro da Ferrari para o próximo Grande Prêmio do Brasil aqui em Interlagos. Impressionante. Claro que isso faz diferença. Olha como o Courtois fez a diferença na final da última Champions. Foi fundamental para a conquista do Real Madrid, com a quantidade de bolas que o Liverpool finalizou. Olha como o Dibu Martínez fez a diferença do título da Argentina. Não estou nem falando dos pênaltis. A defesa que ele faz contra a Austrália, a defesa que ele faz tirando o gol do título do Marcos Thuram praticamente na última bola da prorrogação, na final. Pô, você perdeu o Neuer. Quem é o reserva do Neuer? Desculpa, é o Reich. Está bem longe do nível do Neuer. Pode ser que na janela de janeiro o Bayern consiga algum nome interessante, talvez até algum tenha se destacado na Copa. Fala-se do Livakovic, que é goleiro do Dinamo Zagreb. E o Bayern pode ir atrás dele, o goleiro da Croácia que pegou 4 pênaltis na Copa do Mundo. Mas não ter o Neuer também muda bastante. Reduz ali as cotações, né? Galera do Aposta Ganha que está de olho nisso aí. A cotação do Bayern para o confronto em novembro, quando saiu o sorteio, era uma. Antes disso tudo acontecer, agora é outra. E aí você tem do lado contrário, enquanto o Bayern tem uma curva de problemas, o PSG só tem boa notícia. Os seus 2 principais jogadores saíram valorizadíssimos da Copa do Mundo, foram estrelas da Copa do Mundo. Um foi o artilheiro da Copa com um hat-trick na final, outro foi o craque da Copa, campeão do mundo. Moral lá em cima. O Messi que chega para esse mata-mata é outro Messi. O Messi contra o Real Madrid, vocês lembram? A atuação do Messi no confronto, especialmente no segundo jogo, uma atuação pálida. O Messi faz um jogo muito discreto, assim, muito abaixo de Messi na eliminação para o Real Madrid. O Mbappé estava comendo a bola, o Mbappé estava fazendo um confronto histórico. Só que ele tem mais 10 que jogam com ele, o time deu mole lá atrás, o Donnarumma vacilou, o time se perdeu, foi uma avalanche para cima, mas até ali
O Mbappé vinha muito bem e o Messi discreto. Só que a confiança do Messi agora é outra. O Messi agora, inclusive, ele que tinha lá o desejo de ficar pouco tempo no Paris Saint-Germain e talvez ir para outro mercado, parece já ter mudado de ideia, estar disposto a continuar. Por quê? Porque talvez a Copa do Mundo tenha deixado claro para ele mesmo, o Messi, pô, ainda dá. Ainda dá para competir na Champions em alto nível por mais algumas temporadas com 35 anos. Mudou o status, mudou o astral, mudou a cabeça do Messi. Ele que já vinha fazendo uma temporada atual muito boa, mas a anterior na Champions não foi, no mata-mata contra o Real Madrid não foi. Então o PSG tem ótimas notícias. Precisamos ver apenas a questão do Neymar, como o Neymar vai chegar em termos de cabeça agora, já que do trio ele foi o único que fracassou na Copa do Mundo. Por mais que ele tenha tido uma contusão, tenha ficado fora de 2 jogos, quando voltou estava sendo decisivo contra a Croácia. Eu acho que não passa pelo Neymar, a não ser pela escolha estapafúrdia de deixar para bater o 5º pênalti que nem existiu, que é uma escolha do Neymar também. Não é só do Tite, é do Neymar também, a gente sabe que é. Mas tirando isso, o Neymar, eu não coloco o Neymar na lista dos culpados, dos principais responsáveis pela eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Não, tem gente na frente dele, principalmente técnico da seleção brasileira. Mas você olha para o Messi e olha para o Mbappé, e eles estão com a testa mais alta. Então precisa ver como o Neymar, fisicamente, ele precisa se manter livre de outras lesões, e como o Neymar vai chegar mentalmente. Neymar, a Copa do Mundo do Neymar é a Champions. Tá bom, nessa temporada, o Messi já fez o que tinha que fazer, em termos de conquista pessoal. O Mbappé, ele precisa ganhar uma Champions também, claro, mas ele já não tem esse peso, porque a Copa dele foi incrível em números. A minha Copa é agora. Eu cheguei até aqui, eu até hoje não consegui o grande objetivo na seleção, que é a Copa do Mundo. Eu preciso pelo menos conseguir o grande objetivo do PSG, que é a Liga dos Campeões. Então é preciso ver como o Neymar vai trabalhar isso dentro dele. Mas é inegável que hoje a coisa mudou um pouquinho. Eu acho que o Bayern, por decidir em casa, ainda segue como favorito. Mas eu vejo que a distância diminuiu, principalmente pelo que Messi e Mbappé fizeram, pela maneira como eles vão chegar. Ainda está um pouco distante do início do mata-mata, porque faltam aí 50 dias aproximadamente para que a gente tenha o início da fase mais aguda da Champions. Mas o que fica aqui de recado nesse vídeo é: pega aquele cenário lá do dia 7 de novembro, do dia do sorteio, já não é mais exatamente aquilo. Na tua cabeça pode ser até que tenha invertido o favoritismo, eu não acho que tenha chegado a tanto, mas diminuiu. Hoje eu já não olho e falo, PSG se ferrou. Acho que o PSG tinha que ter sido primeiro do grupo para não ter esse tipo de dor de cabeça nas oitavas de final. Mas tem remédio para essa dor de cabeça. Eu achava que lá em novembro, quando eu vi o sorteio em novembro, eu achava que não tinha remédio para essa dor de cabeça. Tem. O que você acha? Deixa nos comentários aí. Abraço.